E ela trabalhava na Hello Kitty e o chefe dela uma vez quis tratá-la como eles tratam as mulheres aqui, né? E aí por conta disso, por conta desse grande número de acidentes e óbitos, né? Eles acabaram fazendo muitas mudanças nas leis de trânsito aqui e também nas punições, né? E isso não tem fora do Japão. Então, quando eles saem daqui, eles precisam estar cientes disso, né? Eles passam, claro, por treinamento. Começando mais um episódio de Japão no Asfalto. E no episódio de hoje daremos o troco. Na verdade, isso aqui vai ser como uma continuidade, né? De um outro vídeo que eu fiz, que talvez você tenha assistido. Se você não assistiu, não se preocupe, vou deixar o card aqui em cima. Que é das 5 coisas normais no Brasil que no Japão te levam para cadeia, né? Inclusive a última da prisão perpétua. Então eu fiz esse vídeo falando dessas coisas, dessas diferenças, e agora nesse vídeo eu vou fazer o contrário. Eu vou falar das 5 coisas normais no Japão que, se fizerem no Brasil, dão muito ruim. E a última, inclusive, dá até óbito. Muitas das outras também dão, eu acho, viu? Dependendo do caso, né? Da forma como foi feita. Mas eu acredito que a última, ela é mais, vamos dizer assim, mais complicada, né? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Então, como sempre, existem as diferenças culturais entre países. Algo que é normal em um país, no outro não é. E aquilo que parece óbvio, de fato, não existe, né? O óbvio não existe e é preciso ter muito cuidado, principalmente quando a gente vai para um outro país, que a gente não conhece a cultura daquele local e que as coisas podem ficar ruins quando a gente faz algo que para nós é normal. Então, a primeira coisa aqui da nossa lista, entre essas 5 coisas que são normais aqui no Japão, mas que no Brasil dão muito ruim, nós temos a liberdade de andar com as nossas coisas na rua. Eu vou colocar em geral, né? Não só no caso aqui, por exemplo, eu estou andando com a minha moto à noite, paro nos faróis, não tem problema nenhum, posso andar bem devagarzinho aqui, ó. Agora no momento eu estou a 30 km por hora, não tem problema nenhum, né? Que não vai acontecer nada. Eu estou aqui agora com 2 celulares, posso parar tranquilamente aqui que não vai ter problema. Se eu andasse com o meu computador aqui também não teria. Eu posso parar numa praça, num parque, abrir meu laptop e trabalhar de qualquer local que eu quiser. Inclusive muitas vezes eu vou no McDonald's aqui, estou trabalhando no Mac, deixo meu computador na mesa, vou no banheiro, deixo todas as minhas coisas ali, vou no banheiro e quando eu volto ninguém nem botou a mão em nada, tá tudo intacto, tudo certinho. E aí você imagina um japonês que não está acostumado, né, que está acostumado na verdade com toda essa segurança aqui, chegar no Brasil e pegar o celular, começar a falar com o celular, um smartphone de última geração, no caso um iPhone, né? Pegar e ficar conversando ali, dando mosca. Se tiver ali na Avenida Paulista, vai tomar um tapão e vai perder o celular em menos de 5 minutos. Se deixar o computador na mesa do McDonald's, em qualquer McDonald's do Brasil também, quando chegar vai encontrar 2, né? Não tem como. Já aconteceu, inclusive, teve um caso que eu até menciono no outro vídeo, né? Em que um japonês chegou em Copacabana, assim que ele chegou ficou maravilhado com toda aquela cena e começou a tirar fotos com a sua Super Canon, com várias lentes, né? Porque as lentes custam mais que a própria câmera. Aí assim que ele chegou, assim que ele começou a tirar as fotos, já chegaram nele e já tomaram a câmera. E tem sorte ainda, né? Quando se leva só a câmera, não leva uns tapas ainda, ou perde a vida. Infelizmente, isso não é difícil de acontecer, né? Dependendo de onde você estiver. Então, a primeira coisa aqui da nossa lista é o fato de você ter a liberdade de ir e vir com as suas coisas tranquilamente aqui no Japão, mas se chegar no Brasil e fizer isso, vai dar ruim. Vai perder rapidamente. Teve até um youtuber, na verdade, que fez esse teste. Estava lá no centro de São Paulo, ele comprou um computador velho, né?
ali na Santa Efigênia, e deixou em cima da mesa de um bar. Ele falou assim, cara, não demorou nem 2 minutos. Ele ficou surpreso, porque ele tinha vindo para a Ásia, tinha ficado um tempo na Coreia do Sul, e aí ele tinha feito esse experimento e viu que ninguém mexeu, né? Como aqui também, né? E aí ele foi fazer esse experimento em São Paulo, e aí ele se chocou, porque em 2 minutos já tinham passado uma pessoa e já tinha levado. Então, essa aí é uma grande diferença, infelizmente, que aqui é normal fazer isso, mas se fizer no Brasil vai dar muito ruim. A segunda coisa da nossa lista aqui, que se fizer no Brasil vai dar ruim e que aqui é normal, é atravessar na faixa de pedestre sem olhar. Aqui é muito comum as pessoas não olharem para os lados, estão nos seus smartphones, né? Falando no telefone, ou mesmo assistindo vídeo, né? E elas atravessam a faixa de pedestre sem olhar. Até a década de 70, tinha muitos problemas com acidente de trânsito aqui no Japão, principalmente na faixa de pedestre, né? E aí, por conta disso, por conta desse grande número de acidentes e óbitos, né? Eles acabaram fazendo muitas mudanças nas leis de trânsito aqui e também nas punições, né? E aí hoje é considerado crime você passar em cima da faixa de pedestre ali, né? Atravessar a faixa de pedestre, você dirigindo, quando um pedestre estiver atravessando. Então, se ele colocou o pé na faixa de pedestre, imediatamente você tem que parar. Eu geralmente, quando vejo que tem pessoa ali esperando para atravessar, eu já paro, né? Eu já tomei, logo que eu comecei a dirigir aqui no Japão, eu tomei uma multa nisso que eu não conhecia, não estava acostumado, né? Que me fez aprender essa lição bem rápido. Inclusive eu fui para uma reciclagem, né, que chama reciclagem, para fazer um curso deles aqui, tipo um curso do Detran, como se fosse o curso do Detran. E aí lá eu aprendi que o maior índice de acidentes, né, com óbitos no trânsito do Japão é com relação à faixa de pedestre. E aí aqui é muito comum, principalmente as crianças, chegarem, levantarem a mão, esperarem os carros pararem, né, a atravessar, e aí depois elas agradecem, né? Agora você imagina a gente fazendo isso no Brasil. Levantar a mão, uma época eles quiseram fazer isso, né, que você colocava a sua mão para frente, pedia para o cara parar e aí você atravessava, ou até mesmo você atravessar a faixa de pedestre sem olhar. Você faz isso no Brasil, você vira um hambúrguer. As pessoas não respeitam. As pessoas às vezes não respeitam nem os faróis, às vezes elas nem param nos faróis à noite, não tem como, né? Por conta da violência. A pessoa já vem, ela só dá uma reduzida e atravessa. Agora imagina você atravessando numa faixa de pedestre sem olhar para os lados. Ficar vacilando no seu celular e atravessar. Você vê só o que acontece. A falta de respeito é muito grande. Mesmo no Brasil também, sendo lei, tá? Porque a faixa de pedestre fora do semáforo, né? Que é aquela faixa de pedestre que tem a placa, né? A faixa, igual aqui. Por lei, o motorista brasileiro também deveria parar. Mas infelizmente ele não para, né? Isso é uma coisa que está no Código de Trânsito brasileiro. Só que vai colocar isso em prática. Tem que consertar muitas outras coisas no Brasil para depois implementar isso. Ou se não, pegar pesado nas multas aí, inclusive se colocasse faróis inteligentes, agora com a inteligência artificial, né? Seria até possível aí punir esses motoristas por não pararem na faixa de pedestre quando reconhecesse aí que um pedestre está levantando a mão, né, ou desejando atravessar ali na faixa. Então, a nossa segunda coisa que se fizer no Brasil vai dar ruim, muito ruim, é atravessar na faixa de pedestre sem olhar. Chegando aqui no McDonald's. McDonald's. Vou pegar um hambúrguer aqui. お疲れ様です。おばいつです。MG532。はい、ありがとうございました。A nossa terceira
da lista aqui é não dar lugar para os idosos no trem, metrô ou ônibus, né? Aqui é muito estranho, né? Eu estranhei bastante quando eu comecei a dar lugar para os idosos e eles se recusavam a sentar. Eu não sei porque eles é um jeito deles, né? De sei lá, se sentirem mais fortes, talvez. Então eles meio que se sentem ofendidos. Eu senti assim quando você dá o lugar para eles. Uma vez, inclusive, eu fui dar lugar para uma pessoa com um defeito físico na perna. Ele andava todo torto assim, né? Com as pernas tortas, os braços tortos. Parecia que tinha sofrido até uma convulsão, assim, né? E aí tinha uma área ali do metrô, né? Do trem, na verdade, que era destinado àquelas pessoas. Tem tipo uma banqueta que se abre assim, eles podem sentar. Aí, primeiramente, eu ofereci o meu lugar para ele recusou. E depois eu tentei ajudar ele a abrir aquela banqueta, né? Tipo uma banqueta assim, para que ele pudesse sentar, né? Ele não estava com cadeira de rodas, nada disso. E aí ele meio que se recusou, né? Falou que não precisa. E aí eu percebi que se eu insistisse ia ficar chato ali, né? Ruim. Eu vi que ninguém se prontificou a ajudar ele também, né? Todo mundo ficou ali no seu mundinho, né? E aí eu peguei e depois disso nunca mais tentei ajudar ninguém ou dar lugar para ninguém. E aí eu já vi várias vezes mulher com criança no colo, ninguém dá lugar. Já vi gestante de pé no trem também, ninguém dá lugar. Então aqui é normal você não dar lugar para as pessoas que são prioritárias. Tem a placa lá para a pessoa dar o lugar, né? Mas muitas vezes quando você faz isso a pessoa declina, ela não quer, ela acha que está incomodando, ou enfim, uma sensação de impotência, sei lá. Aí você imagina um japonês mudando para o Brasil e aí um dia ele está aí num trem lotado e aí chega uma gestante ou uma idosa e aí ele fica ali, não dá lugar. E aí o cara que está em pé ali do lado pode chegar para ele e falar: ô, amigão, dá o lugar aí para a senhora aí, né? Como já aconteceu comigo várias vezes. Quem nunca não viu essa determinada cena? Do tipo, você pegar e... Como é que se diz? Você vê ali a pessoa fingindo que está dormindo logo de manhã, né? Você vê que a pessoa está fingindo que ela não está dormindo de verdade só para não dar lugar para a pessoa sentar. Eu já cheguei a brigar com pessoas, inclusive, e já vi outras pessoas brigando com pessoas assim, para que elas pudessem dar o lugar para a pessoa que tem prioridade, né? Para poder sentar ali. Então, essa é uma grande diferença aí que as pessoas não estão acostumadas, né, a fazer aqui no Japão, que se não fizer no Brasil, vai dar ruim. Agora vamos para a nossa quarta coisa que se fizer no Brasil, né? Se alguém do Japão fizer no Brasil, vai dar ruim. Que é, essa é muito boa, exigir silêncio em local público. Já viu isso? Meus queridos, tem isso, viu? Uma vez eu estava no McDonald's, comendo ali com um amigo meu americano, e foi bem na época da pandemia. Nós estávamos ali comendo, né? Tiramos a máscara para poder comer. E aí, depois que a gente terminou, a gente acabou de comer ali. Aí a gente continuou conversando, não colocamos as máscaras. Chegou um japonês e falou pra gente assim, ó, coloca as máscaras e fala baixo. A gente pegou e ficou assim, caraca, velho, não acredito que esse cara falou isso. E aí a gente pegou, colocou a máscara e ficou em silêncio. Vai fazer o quê? Tô no país dos outros, né? Mas aí eu fiquei assim, falando com meu amigo depois, falei, caraca, velho, se esse cara faz assim, mano, se ele faz isso nos Estados Unidos ou no Brasil, mano, ele ia apanhar tanto, dependendo da situação.
que ele não ia nem... Nunca mais ele ia fazer isso na vida dele. Sei lá, ou será que eu tô sendo muito... Como é que eu posso dizer? Intolerante? Será que eu tô sendo muito intolerante no meu pensamento? Coloca aqui nos comentários, porque eu já vi outras vezes isso acontecer, de pessoa tá falando alto em algum local, às vezes a pessoa até esquece. Tá falando no telefone ali num local mais que é público, né? Tipo um restaurante, alguma coisa ali. E as pessoas pedirem para a pessoa ficar quieta, falar mais baixo, porque tá incomodando. No trem também, metrô, você tem que falar baixinho, porque senão chega alguém e exige que você fale mais baixinho, mais tranquilamente. E aí eu falei, cara, eu sempre fico pensando, cara, se essa pessoa fala assim com alguém no Brasil, dependendo da forma como falar, ela vai apanhar bastante, dependendo como for, vai sair até óbito. E agora, finalmente, vamos para a nossa quinta e última coisa, que é normal no Japão, mas se fizer no Brasil, vai dar muito ruim. Essa, com certeza, pode dar muito ruim, velho. Que é o seguinte, patrão que grita com funcionário. Eu tava trabalhando, assim que eu cheguei aqui, eu fui trabalhar numa churrascaria. E aí eu fiquei responsável lá pelo frango e pelas linguiças, né? E aí você tinha que colocar o frango, você tinha que medir o número de pessoas que estão ali na churrascaria, que estão chegando, né? Pra você nem deixar faltar e nem colocar mais pra não sobrar. E aí você tem que colocar ali, você tem que tomar cuidado pra não queimar. E aí eu fui, coloquei os frangos e comecei a passar a linguiça do restaurante todo. E aí era um sábado, tava lotada a churrascaria. E aí até eu passar tudo ali, quando eu voltei para a cozinha, alguns dos frangos estavam um pouco queimados. Meu chefe falou uma pá, começou a gritar comigo ali, chamou o tradutor, né? Porque meu japonês não é tão bom. Naquela época eu tinha acabado de chegar, era pior ainda. Aí o tradutor tentando traduzir ali, traduzindo pra mim, né, o que o chefe tava falando. E aí eu vendo que ele tava alisando na tradução, né, eu falei, mano, ele não tá falando isso daí não, mano, ele tá arrepiando. Você acha que eu não sei? É igual você não saber falar inglês e escutar o cara falando fuck, você vai entender que o cara tá te xingando, tá falando uma pá. E eu falei, pô, minha esposa é japonesa, caralho, quando ela fica brava, ela fala desse jeito assim. Esse cara tá até passando do limite. E eu assim, né, tipo assim... com aquela faca Tramontina, porque as churrascarias daqui, elas compram as mesmas facas, né? Do Brasil, aquelas com cabo branco, sabe? De churrasqueiro mesmo e de açougueiro. E eu com aquele facão e o espeto na mão ali, só escutando ele e ele falando, gritando comigo, falando uma pá. E aí algumas partes eu entendendo, né? Do tipo assim, ele tá achando que aqui é o quê? Brincadeira? Você veio aqui pra brincar, não quer trabalhar, não sei o quê. E eu... Na época, quase 40 anos, pai de 2 filhos, e escutando aquilo, eu falei, mano, vontade que eu tô é de dar uma buchada nesse cara. Cara, se ele falar daquele jeito, na maioria dos lugares do Brasil, se ele falar assim, em São Paulo e no Rio, ele vai tomar uns tabefes, né, mano? Dependendo de onde estiver, se ele estiver no Nordeste, ele vai tomar, dependendo de onde for, ele vai tomar logo uma buchada. Ou na hora ou depois. E não vai ter nem vendo. Dali mesmo ele já vai... Dependendo de onde tiver, o próprio cara que deu a buchada nele já enterra ele, do jeito que tiver. No Brasil ainda, que tem lugar primitivo, tô falando sério, não tô brincando não. Não tô aumentando não. Tô falando a realidade do Brasil mesmo. Dependendo de onde for. Tem lugar ainda no Brasil, velho, que a galera ainda amarra as camisas. Se você não sabe o que é amarrar as camisas, é os caras que decidem brigar. Eles amarram as camisas pra não fugir. E cada um com o facão na mão. Quem pode mais chora menos e o que ganhar vai sair o mais bonitinho. E o que ficar é bem capaz de estragar o velório, porque vai estar estragado, entendeu? Aí um maluco desse, velho, imagina, às vezes o cara é expatriado, vai trabalhar no Brasil, né? Porque acontece muito. O cara trabalha aqui, vai pro Japão, vai pro Brasil ser um diretor, um gerente de uma Toyota, de uma Honda. E aí dependendo com que ele falar,
da forma como ele levar a comunicação. É claro que os caras devem receber uma orientação boa antes de ir, né? Eles não são idiotas. Mas se fizer, dependendo do que for, vai tomar bala. Teve um cara que faz tempo, isso eu era criança ainda, meu pai conheceu esse cara, ele tinha uma empresa de marmoraria, ele fazia coisa de mármore, né? Ele na verdade não era que ele era o dono, era um gerente geral lá. Inclusive lá na minha casa, lá na Casa do Brasil, uma mesa de mármore lá que fica na churrasqueira, foi ele que fez, né? Foi a empresa dele que fez. E aí, tipo, ele pegou o funcionário roubando, mandou o cara por justa causa, tá ligado? E aí, tipo, meio que falou uma pau pro cara e tal. Deu acho que umas 3 semanas, o cara foi abrir a empresa lá, quando chegou na empresa ele tomou logo uma rajada. O cara foi dar uma rajada dele. Não foi de revolvinho não, foi rajada mesmo. Então no Brasil ainda a lei primitiva, é a lei do quem pode mais chora menos. Aí o cara sai daqui, que é tipo tudo civilizado já. Aqui no Japão era a lei do Brasil no século XVI, né, século XV, que os caras estavam em guerra civil aqui, que era cada um por si e era na lei da espada. No Brasil é assim, tá 500, como o Japão 500 anos atrás. Um outro problema ligado a isso, que aconteceu uns tempos atrás aqui no Japão, que isso também é normal deles fazerem aqui no Japão. Aí o cara foi num restaurante tailandês e tipo, não sei o que aconteceu lá, que o cara não gostou da comida, começou a reclamar com os caras e tal, não sei o que. Começou a reclamar e tal, aí o cara começou a gritar com o cozinheiro lá, aí o cozinheiro pegou e agrediu ele, né? Eles começaram aquela briga, aí o cara perdeu a paciência, o cara tava com uma faca na mão, meteu a faca nele, matou o cara. Aí o cara até se arrependeu, né? Mas aí o estrago tá feito. Então você imagina, dependendo como for, se um cara desse faz isso no Brasil, num restaurante no Brasil, reclama desse jeito, vai tomar uma buchada também. Esse negócio de reclamar em restaurante, eu lembro uma vez que nós tínhamos ido, eu e meu irmão, nós tínhamos ido numa festa do branco, né? Da roupa branca. Aí, na saída, todo mundo foi comer hambúrguer. Um monte de gente que saiu dessa balada foi pra lá, né? Aí teve uma treta que o hambúrguer não chegou do jeito que o cara queria, começou a brigar com os caras no restaurante. Até o cozinheiro saiu com a panela, começou a dar panelada na cabeça do cara. Aí foi um Deus nos acuda. Mó treta. Então quer dizer, não é que eu tô exagerando, é que depende muito de qual área, qual região do Brasil que você tá, né? Entendeu? Dependendo de onde você estiver, você vai levar uma com os caras na cozinha, os caras vão ficar lá um fazano da vida. No fazano, os caras acho que não vão querer te bater, eu acho, né? No fazano, que é um restaurante super chique e tal. Mas vai que, né? Melhor não arriscar. E em alguns outros locais também, né? Então com um funcionário que também não vai. Você vai gritar com ele, vai ofendê-lo e ele não vai fazer nada. Porque assim, o que acontece? Aqui no Japão é normal, né? Tem aquele lance de hierarquia, o shacho, o kacho e o caçamba. E aí eles respeitam esse negócio de hierarquia. Tanto é que quando eles saem daqui e vão para outro local, não tem esse negócio do idioma diferente, né? Que a tratativa é diferente porque ele é um idoso ou porque ele tem um determinado cargo na empresa, né? Aqui não, aqui até a hora que você vai falar com o seu patrão, o japonês que você vai usar é diferente, é de hierarquia, né? Tipo, ele está acima de você naquela comunicação, então você tem que usar um japonês mais polido, mais educado. E isso não tem fora do Japão. Então, quando eles saem daqui, eles precisam estar cientes disso, né? Eles passam, claro, por treinamento, conhecer um pouco da cultura local e tal. Mas, às vezes pode acontecer de esquecer, né? Que é o caso, tipo, por exemplo, de uma amiga minha, ela é Nikkei, ela tem descendência japonesa, né? Mas fala muito bem o português, né? E o japonês. E ela trabalhava na Hello Kitty e o chefe dela uma vez quis tratá-la como
eles tratam as mulheres aqui, né? Então, tipo assim, você pode ter todo o diploma que for, pode ser a mais gabaritada. Você tá numa empresa japonesa, é você que vai fazer o cafezinho. Não tem a tia do café, tá? Você, como mulher trabalhando numa empresa japonesa aqui, é você que vai fazer o café e servir para todo mundo. Mas me fala aqui nos comentários, você acha que eu peguei pesado nessas 5 coisas que são normais no Japão, mas que se fizer no Brasil vai dar muito ruim? Será que eu esqueci alguma coisa? Se eu esqueci de alguma coisa na lista, coloca aqui no comentário. Eu quero saber de você. E se eu peguei pesado, me fala também, que é importante. Será que eu peguei muito pesado? Coloca aqui nos comentários também. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim. E se você gostou da minha companhia, fica comigo nesse outro vídeo. Eu te vejo no próximo episódio. Valeu!